Oi, galera, obrigado que vocês voltaram. Que live linda, né, gente? Que absurdo, eu tô chocado aqui ainda, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria. Nossa, a gente fica até um pouco emocionado. Só um instante, galera. Obrigado por vocês estarem retornando para assistir mais um pouquinho da nossa live. Vou só esperar a nossa convidada voltar, tá? Só um instante, galera. E aí, vocês gostaram da primeira parte, gente? Relatem aqui, né? Pra mim. Meu celular tá querendo travar. Só um instante. Vamos esperar a nossa convidada. Me falem aí se vocês estão gostando. Como tem muito conhecimento, gente, eu não posso às vezes levar as perguntas de vocês porque a gente até interrompe o conteúdo dessa nossa grande painelista. É verdade, gente, a aula tá show demais. Sim, com certeza. Ela arrasa sempre, muito conhecimento, muita inteligência, né? Ayana, a gente vai. Ela acabou de entrar. A gente vai entrar nessa pauta assim do pardo, tá? Vamos fazer sim. Sem dúvida. Foi até a Sueli Carneiro. Isso, Pedro, ajuda todos nós, sem dúvida. Me ajuda também na advocacia. Vai ficar salva, gente. Tá salva aqui no perfil da Comissão da Verdade da OAB do Maranhão, tá? Aí, querida, que honra. Nossa, que felicidade. Eu passei o tempo Voltamos! todo lutando aqui contra esse relógio. Não passa, não passa. Muito obrigado, doutor. Milhões, você não tinha entrado ainda. Milhões de elogios aqui a você. Não poderia ser diferente. É muito gostoso É, ouvir essas conversas. muita sabedoria, muito conhecimento. Eu falo aqui que a gente fica até às vezes emocionado. Eu fiquei durante as lives. Vou obrigar minhas irmãs que são negras a assistir essa live. Esses assuntos tocam muito com a gente, né, doutora? A gente fica, Não vai é, fundo assim. não é fácil, não. Não é fácil atravessar uma sociedade racista carregando os traços da negritude, que são traços que levam as pessoas a terem uma percepção do nosso corpo, da forma como nós nos expressamos, das nossas ideias, de uma forma pejorativa. É muito difícil. E assim, não pensem que pelo fato de haver uma ascensão social de alguém ou pelo fato de ocupar um posto decisional que isso se esvai, porque a racialização e a concepção racista, ela nos acompanha, ela me acompanha, ela acompanha todos nós, né? Então, por isso que para a gente é uma luta por reconhecimento, é uma luta para poder compreender a nossa beleza, porque a gente aprendeu que nós não éramos aptos a fazer trabalhos complexos, que nós não éramos competentes o suficiente para poder exercer determinadas profissões, que nós não éramos bons e belos o suficiente para sermos amados, para sermos admirados. Então, também é um processo de desconstrução daquilo que a gente aprendeu, né, como racismo, e que eu acho que a gente, enquanto movimento negro e como pessoas negras, a gente caminha muito bem. Eu acho que se tem alguém aqui que precisa fazer um processo de reflexão a respeito do que não vem fazendo, são os brancos, né? Porque a nossa parte, ela está muito feita, né? A gente denuncia, a gente estuda, a gente aponta, a gente estabelece pontes para conversas e para diálogos, mas infelizmente
Não é isso que a gente vê do outro lado, né? Então, é claro que existem pessoas que têm uma abertura, que dão oportunidades e que estão preocupadas e que não querem mais, enquanto pessoas brancas não querem mais viver no mundo racista, que conseguem perceber o quanto seria libertador para negros e para brancos poder efetivamente viver no mundo no qual nós sejamos iguais, né? Mas não é todo mundo. Por quê? Porque é a história do caminho mais curto, né? Se vê despossuído de um privilégio, é assustador para quem se acostumou a ter o privilégio, né? É muito difícil, né? Pensar que eu vou ter que ceder um espaço para alguém, mas o que as pessoas às vezes não compreendem é que às vezes ceder o espaço para alguém, na verdade, é só deixar ela ocupar um espaço que é dela. E que a partir daí, novos espaços vão ser construídos, nos quais pessoas brancas também vão poder ocupar. Então, a luta antirracista não é uma luta pela supremacia negra. Da mesma forma como o feminismo não é uma luta pela supremacia das mulheres. É uma luta por igualdade, né? E uma Exatamente, igualdade que perfeito. não está estabelecida. E eu acho que é a partir disso que a gente precisa entender que o colorismo também é uma concepção que precisa ser compreendida, porque faz parte do racismo, e que, ao mesmo tempo, compreender o colorismo significa tirar o estigma de que traços e fenótipos devem efetivamente ditar se eu vou chamar a pessoa para almoçar comigo no intervalo do trabalho, né? Porque a pessoa se diz antirracista, mas na hora do intervalo do trabalho vai sentar no banquinho com os amigos brancos. A pessoa se diz antirracista, né? Mas na hora do futebol só vai escolher os amigos brancos. A pessoa se diz antirracista, mas não tem um amigo próximo que seja branco, né? Então, assim, mas o contrário também é verdadeiro, né? O fato de eu me casar com um homem negro, de eu me casar com uma mulher negra sendo branca, o fato de eu ter um amigo negro dentre muitos brancos, isso também não significa dizer que você superou seu racismo. Porque o racismo não se supera com força individual. O racismo não se supera com decisão. O racismo se supera de forma coletiva, né? E o colorismo também. Portanto, se eu construo a ideia do colorismo com essa concepção de que eu vou me declarar pardo porque eu não quero me declarar negro, porque eu sei qual é a carga que aquilo carrega. Eu sei o que é ser negro na sociedade. Portanto, eu prefiro reivindicar a minha posição de miscigenado, porque eu vou tentar transitar entre essas duas raças e tentar ocupar aquelas pequenas frestas de oportunidades que são abertas para pessoas miscigenadas. Só que qual que é a grande armadilha disso? A armadilha disso é que para o capital, você ser muito negro ou menos negro não deixa de tirar de você a identidade de negro. Você não é branco. Portanto, para o capital, como é muito importante estabelecer hierarquias nessa concepção de quem é aquela pessoa que deve ou não ocupar os espaços de poder, nós, como negros, devemos reivindicar a nossa branquitude, a nossa negritude, indicando que a branquitude também precisa rever o que ela entende como branquitude. Então, para nós, compreender o que é ser branco e o que é ser negro também significa dizer que nós podemos, enquanto pessoas que têm a pele mais clara, ou que têm o cabelo mais liso, ou que têm o lábio menos grosso, mas que somos identificados como negros na sociedade, não como brancos, que a reivindicação da nossa negritude é um processo de autoafirmação e de recuperação de uma identidade que nos foi tirada, né? Então, muitas mulheres negras passam por isso, né? No momento em que você vai ser associada a uma característica positiva no sentido da beleza, da atração física, né? Você é o quê? Você é morena, né? Vem morena, vem me namorar, né? Não tem a música que diz, então, é a morenitude das pessoas, né? Claro que existem pessoas morenas no Brasil, evidente.
Mas a maior parte das pessoas que vão reivindicar o fato de não me chame de negra, me chame de morena, não é porque ela não se concebe negra, não é porque ela não se identifica negra, e não é porque ela já não sentiu ser lida pela sociedade como negra, mas é porque ela ainda não entendeu que o fato de não se considerar negra não muda o fato de que a sociedade vai lê-la como negra e que ela será tratada como negra. Portanto, a conversa que a gente precisa ter sobre colorismo dentro da comunidade negra é uma conversa na qual é necessário a gente pensar de que modo essas identificações podem ou não atrasar, às vezes, as nossas pautas. Elas podem simplesmente não permitir que a gente estabeleça conversas que são conversas doloridas, que são conversas doídas, mas que são conversas que precisam ser colocadas, né? Portanto, na minha certidão de nascimento, né, eu sou identificada como parda. Mas olha só que interessante. Na escola... Eu sou como moreno, doutor. Moreno, olha só que interessante. Isso é motivo, você acredita? Gente, quero só fazer um relato aqui. Se eu começar a chorar no meio da live, não reparem que eu estou segurando o choro aqui com a fala da doutora há muito tempo. Tá muita potência, assim. Eu tô realmente assoberbado. E aproveitando isso que você falou, doutora, o fato, para você ter uma ideia, o fato da minha identidade estar lá escrito moreno foi um motivo de comemoração na minha família. Eu lembro de eu bem criança, as pessoas comentando isso. Eric, você não é negro, você é moreno, apesar do meu pai querer sempre insistir que eu era negro. E eu sou negro. E ele insistia sempre nisso, mas eu sou filho de casal interracial, igual você comentou agora. E daí, essa minha certidão de nascimento era uma comemoração. Isso até hoje é um troféu, né? Passo a palavra à nossa painelista. Não, mas o seu comentário é tão representativo da violência que é essa identificação, né, nas certidões de nascimento, porque causou realmente um problema geracional, é um problema de gerações no Brasil, né? E aí, olha só que interessante, né? Na escola, na rua, ninguém vai, seu pardo sujo, seu moreno sujo. Não existe slur racial assim. Porque pardo não tem a carga. Mas você é pardo e você é chamado do quê? De negro, qualitativos, pejorativos. Negro, qualitativos, horripilantes a respeito do que da pessoa entende como negro. Então, ninguém xinga alguém de pardo na escola. As pessoas xingam de preto safado, de negro isso, de negro aquilo. Por quê? Porque você não é branco. E você é lido como negro. Portanto, não importa aquilo que está na sua certidão de identidade. A identificação racial se dá socialmente, porque ela é aquilo que a gente chama em francês, o rapport social. Ela é uma relação social dada. Então, não parte de você, não é o cartorário, pobre do cartorário. Que bom, né? Imagina se o cartorário tivesse realmente esse poder todo com a caneta de estabelecer quando é que termina e quando começa o racismo. Então é fácil, estou lá, escrevo, é pardo, é morena, acabou. A pessoa está livre, nunca ela vai sentir o peso do racismo. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. O racismo e o colorismo é muito mais complexo do que isso. Doutora, que palavras, está todo mundo aqui, muitos elogios a você. Doutora, você prefere que eu desative aqui os comentários? Olha, é como você preferir. Eu não consigo ler os comentários de qualquer forma, mas eu vou tentar ler depois. Mas, de qualquer modo... eu também não, eu evito ler para perder, mas é que às vezes são tantos elogios aqui a você, falando da sua aula, de tanta coisa, que às vezes eu quero repassar para você. Quero só registrar aqui a presença. Muita gente importante presente, gente. Eu não consegui ler todos. Del Garcês, meu amigo, que interpreta Luiz Gama, a toda a Rede Globo está aqui presente. Obrigado, amiga. Elogiou muito você. Rainha maravilhosa, realmente. Muita potência, muita força. Estou segurando aqui, gente, para mim poder terminar essa live, para poder se concentrar. Doutora, quando você estava falando do colorismo, das coisas que são arrazoadas a gente, para você ter uma ideia, não sei se você tem essa informação,
Aqui no Maranhão, como eu falei para você, é o estado brasileiro com maior quantidade de quilombos, né? E daqui a gente tem um território brasileiro, um território quilombola, é nosso, meu e seu, de nome de Alcântara. Não sei se você está sabendo, que é onde tem o centro de lançamento, né? E eu vou tocar duas partes. Primeiro, para falar do colonialismo, lá foi um lugar que foi abandonado pelos brancos e só ficaram os negros, né? Negros e indígenas, mas quase 90% de negros. E essas terras, os brancos, quando foram embora, para elas registrarem nos cartórios que eles estavam entregando aos negros, elas ficaram registradas como terras de pobreza. Foi esse o nome que ficou por causa que elas iam ser entregues aos negros. Eram assim. Esses documentos existem até hoje. E como você sabe, né, apesar do artigo 68 da DCT garantir essa certificação aos nossos quilombos, Alcântara está aí, quando foi feito o primeiro estudo, doutora, científico, Alcântara era responsável por quase 50% dos quilombos que existiam no Brasil. E apesar de, como eu falei para você, desde a época da escravidão, essas terras já pertencerem a gente nunca nem sofreu apupos por ter a posse desses territórios. Aqui no Maranhão, em 1979, depois que o exército americano descobriu que lá seria o melhor lugar do planeta para lançamento de satélites, para o programa aeroespacial, os nossos irmãos quilombolas vêm perdendo aqueles terrenos. Começou com 50 mil hectares, agora está em 90 mil. Foi feito um novo acordo de salvaguarda agora com os Estados Unidos para passar para 120 mil hectares. E para mim atualizar você em relação a isso, por que eu vou perguntar essas coisas? Agora, durante a maior crise humanitária depois da Segunda Guerra, né, que a gente fala do Covid-19, durante a pandemia, teve uma resolução número 11, assinada pelo general Heleno, prevendo a retirada de 20 mil quilombolas lá do território de Alcântara, prevendo essa remoção. E a gente teve também, há 5 semanas atrás, outro órgão do governo, o DENIT, que constrói as rodovias federais, prevendo aqui em Santa Rosa dos Pretos, bem aqui perto de São Luís, para me localizar você, 120 quilômetros da capital maranhense, no quilombo Santa Rosa dos Pretos, prevendo a remoção de 8 mil quilombolas. Seriam 28 mil irmãos nossos colocados à morte, né? Porque a gente está pedindo para todo mundo ficar em casa e essas pessoas iam ser removidas. As duas ações, uma foi ajuizada pelo único deputado negro do Maranhão, foi cancelado, e a outra, o Santa Rosa dos Pretos, foi ajuizado pelo Ministério Público Federal, por enquanto cancelado. Mas a gente sabe que a gente está com um governo que vê nossos irmãos quilombolas como inimigos. E daí, doutora, eu queria muito ouvir sua palavra em relação a esse assunto. De repente, eu sei que eu posso estar enganado aqui, você, de repente, se reservar a não falar, mas como sua voz é muito potente, muito importante, eu entendo que tem um pouco de colorismo em relação a esse preconceito, toda essa denotação àquelas terras, né? Porque, por vezes, eles enxergam tudo que é nosso, né, doutor, como pobreza, né? Como pobre, feio, fedorento, fedido. E na verdade, é o contrário. Os quilombos, eles são muito ricos. Eles vivem em completa harmonia com a natureza, com a economia. Tanto que, eu sempre repito isso, eu gosto de repetir, aqui nos quilombos maranhenses, muitos brancos vão morar nos quilombos maranhenses porque eles não são apalpados pelas políticas públicas, que é justamente o que falta chegar nos quilombos. É saúde, é educação, é telecomunicação. Durante essa pandemia, a gente não consegue se comunicar com os quilombolas, as comidas não conseguem chegar porque não tem estrada. Então, doutor, eu queria muito, 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 muito ouvir sua palavra em relação a isso, porque eu tenho noção que a sua palavra em relação, chegando aos nossos quilombolas aqui, vai ser muito importante, sabe? Sua opinião, sua voz, seu conhecimento. E depois, doutor, eu vou pegar esses 3 eixos para mim não me perder.
muitas pessoas aqui perguntando, por favor, pede para ela falar sobre os pardos, pede para ela falar sobre os pardos, porque foi aniversário da nossa liderança, Sueli Carneiro, e ela deu uma declaração aqui no Brasil falando que pardos também eram negros, né? E criou aquele boom, né? Principalmente dentro até também do movimento negro. E outra terceira, para mim não me perder, já para ficar aí com você, é que aqui no Maranhão, doutora, foi criado um perfil, por causa dessa tensão racial com a morte de George Floyd, acontece várias coisas aqui no Brasil, e aqui no Maranhão foi criado um perfil fraudadores de cota no Twitter. Esse perfil já caiu, a pessoa se retirou, mas ele denunciou, durante mais de 7 anos, ele denunciou diversos casos. A gente na OAB vai abrir uma campanha junto com a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União, uma campanha para que haja denúncia, para a gente receber sobre esses fraudadores, porque até então só estava bastando uma autodeclaração. Então, assim, a gente teve, doutor, uma coisa absurda, uma quantidade absurda, quase 200 casos, e quando a gente acampar isso através das instituições, vão aparecer mais casos ainda em relação a fraudadores de cotas nas universidades públicas aqui do Maranhão. E aqui no estado do Maranhão, a gente também tem uma lei estadual que prevê 20% de cota para os negros nos concursos públicos do estado do Maranhão. Então, doutora, eu preciso ouvir você sobre quilombolas, pardos e esses fraudadores de cota. Sua voz vai renascer muita coisa do que a gente precisa expor, conhecer, entender. Então, eu passo a palavra à nossa grande painelista para ela. Gente, eu vou tirar os comentários agora. Esses assuntos são densos e, por vezes, a gente perde o raciocínio. Com tantos elogios, com tantas coisas à doutora, eu preciso tirar rapidinho. Eu já volto assim que ela terminar. Bom, então vamos lá. Eu vou começar pela questão dos quilombos, então, né? Eu acho que a gente precisa fazer a reconstrução da ideia do que é o quilombo, que é um território, é um espaço de luta pela emancipação negra. E um espaço de luta pela emancipação negra carrega uma força política que não é interessante a ser explorada por um governo de natureza fascista como é o governo Bolsonaro, né? Então, tudo aquilo que revela a potência da organização popular, da organização das pessoas que são oprimidas, né? Do fato de você converter opressão e sofrimento em potência política, em reconstrução de um povo, e eles têm razão de ter medo, é para ter medo mesmo. Portanto, combater o quilombo não há nada mais fascista do que tentar retirar dos quilombolas o seu território. Ai, doutora, perdão, só um segundinho da sua fala, eu deixei de dar um dado importante. Gente, essa remoção de 20 mil em Alcântara e 8 mil em Santa Rosa dos Pretos significa o fim de 27 quilombos em Santa Rosa dos Pretos, mais 23 quilombos em Alcântara. Seriam como se 51 cidades desaparecessem de uma hora para outra. Passo a palavra à nossa painelista, era só para complementar. Não, mas o dado que você apresenta é o dado que confirma o fato de que a política de um governo fascista é uma política de apagamento de tudo aquilo que é dissenso, de tudo aquilo que é contracorrente de um discurso homogêneo e que é imposto. Portanto, toda a retórica, toda a narrativa quilombola é a narrativa da resistência, é a narrativa da democracia, é a narrativa de dar voz àqueles que são oprimidos. Portanto, nada mais coerente para o governo Bolsonaro do que tentar despossuir as pessoas da sua cultura de resistência e da sua cultura relativa ao seu território, né? De retirar deles os meios de sobrevivência e de subsistência que eles têm. Então, me surpreenderia alguém do quilate negativo de Bolsonaro fazer o contrário, né? De depois de ter todo o discurso misógino e racista durante toda a sua campanha, durante toda a sua vida eleitoral,
que ele se tornasse alguém que respeitasse a Constituição e os seus ditames protetivos em relação aos quilombos, né? Estranho seria ele fazer isso. Nesse aspecto, ele é absolutamente coerente, né, com a envergadura intelectual. Violando o direito internacional também, doutora, como Brasil signatário. Violando o direito constitucional. E o que é mais grave, violando o direito que nós, brasileiros brancos e negros, temos da nossa memória, porque o quilombo carrega a nossa memória enquanto povo, né? Então, não é por nada que a gente constitucionalizou o direito ao território dos quilombolas. A gente constitucionalizou isso porque isso faz parte do centro nevrálgico da identidade do brasileiro. E a identidade do brasileiro, o DNA do brasileiro, não é, desculpe, o DNA do fascismo e do Bolsonaro. O DNA brasileiro é um DNA de um povo que resistiu a que vai continuar resistindo. Portanto, eu acho que a política de desapossamento dos quilombolas é coerente com o governo fascista. É um crime, é ilegal, é inconstitucional. Agora, o que nós vamos fazer a respeito disso? Nós vamos continuar mantendo um presidente que deveria zelar pela letra da lei, mas que a agride, que a infringe? Então, na verdade, o que o presidente Bolsonaro faz hoje é simplesmente reforçar aquilo que ele disse durante toda a sua campanha e que não me surpreende que ele esteja fazendo agora. A bola está com a gente. O que nós vamos fazer sabendo disso? Porque a democracia não se restringe ao depósito do voto. A democracia é um exercício de cidadania que se dá antes, durante e depois da eleição. Portanto, o que os quilombolas hoje fazem, se organizando, né, lutando politicamente pelo reconhecimento, eles estão fazendo a parte deles. O que nós não quilombolas estamos fazendo para apoiar os quilombos? Porque a luta quilombola é a nossa luta, como a luta indígena é a nossa luta. Exatamente. Nós somos um povo, e aí, mais uma vez, é a questão do ser pardo, né? Porque o ser pardo é também ser indígena, né? Em alguma medida, né? Você ser miscigenado no Brasil significa muito provavelmente que você tem ancestralidade indígena, como você tem ancestralidade portuguesa. Você não vai se auto-identificar como português de Lisboa e nem como um indígena Apareci, por exemplo, do meu estado mato-grossense. Eu sou mato-grossense, eu sou de Mato Grosso. No entanto, a gente precisa entender, e essa é a potência da fala, é claro que ser pardo é ser negro. Porque a ideia, a construção de branqueamento da ideia do pardo, mais uma vez, essa não é uma construção do negro, essa é uma construção do branco. Porque ser pardo sempre foi negro. Mais uma vez, ninguém xinga uma pessoa na rua de negro, de pardo safado. As pessoas vão xingar de negro safado. Por quê? Porque mesmo que a pessoa seja parda, esteja lá na certidão de nascimento dela que ela seja parda, que a miscigenação esteja na cara, no tom de pele, no tipo de cabelo, no fenótipo dela. Quando eu vou lembrar aquela pessoa que ela está ocupando um lugar que ela não deve ocupar, e eu vou usar uma injúria racial, eu não vou lembrar daquilo que está escrito na certidão de nascimento dela. Eu não vou ficar, escuta, dá a sua árvore genealógica aqui, que eu quero contar quantas pessoas você tem que são brancas aqui para eu ver do que eu vou te xingar. É imediato. Por que é imediato? Porque o racismo é uma construção social. E é por isso que no Brasil, as pessoas que não são brancas, as pessoas pardas, essas pessoas são lidas como negras. Verdade, doutora. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. E aí a última questão que você havia colocado era a questão dos quilombos, a questão A última é dos fraudadores de cota. É um assunto que está... Então, é o seguinte, fraude à cota é um crime. Né? Identificar-se como algo que você não é crime. E crime tem repercussão, né? Na esfera civil e na esfera penal. O fato de haver fraudadores da Mega Sena acabou com a Mega Sena? Não. O fato de haver fraudadores do regime do casamento, a infidelidade, ela acabou?
com casamento? As pessoas são infiéis. Acabaram com a instituição do casamento no Código Civil? Não. Então, a fraude às cotas sempre existiu e sempre vai existir. O que cabe às instituições, aí sim, é cobrar de que haja o respeito à letra da lei. Agora, tentar usar isso um discurso racista e branco. Usar o fato de que existem fraudadores, são fraudadores brancos. Não é um negro que está fraudando o sistema de cotas. Exatamente. É um branco que está fraudando o sistema de cotas. Portanto, a gente precisa lembrar que esse recurso utilizado por pessoas brancas não pode, de modo nenhum, repercutir no apagamento e na destruição de um mecanismo importantíssimo de inclusão de pessoas negras no Brasil. Não faria sentido nenhum penalizar a população negra pela fraude que o branco fez. Não faz sentido. Agora, isso não significa dizer que toda e qualquer pessoa, né, vai se identificar como negra sem viver a negritude, sem ser lido pela sociedade como uma negritude, como negro. E isso cabe às instituições. As instituições têm pessoas capacitadas para fazer isso, a gente tem um procedimento, um protocolo instituído, e obviamente que isso vai ser feito, isso vai ser exercício, tem denúncia para isso, né? Existem mecanismos eficientes para isso. Agora, de modo nenhum, um fraudador. A existência de uma fraude pode colocar em xeque a natureza necessária da política de cotas no Brasil. A gente combate a cota. A gente não vai combater o mecanismo que vem para combater o racismo. Não faria sentido. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Doutora, sei que seu tempo é precioso. Eu estou muito agradecido. Gente, deixa eu voltar aqui. Agradeço pelo convite. Eu quero fazer, doutora, uma perguntinha. Voltar para a pauta do colorismo. Uhum. Foi muito forte seus relatos, na verdade, seu conhecimento acerca desse braço do racismo. As pessoas estão falando aqui, que aula, realmente, gente. Ela é professora e, como eu falei, a Comissão da Verdade hoje do Maranhão bateu no teto. Difícil superar essa aula de conhecimento. Doutora, a gente vive um genocídio negro muito grande aqui no Brasil. Você deve estar acompanhando pelas manchetes o quanto nesses 2 anos de governo aumentou a morte de negros no Brasil, em favelas, nos quilombos brasileiros, nas periferias. Gente, muita gente perguntando se a live vai ficar salva. A doutora autorizou. Sim, ela vai ter o livro da coleção Feminismo Plurais. Está todo mundo desesperado por esse seu livro. Vai sair, vai ser lançado Lance em breve. logo. Eu também já estou ansioso para ler esse livro. Imagina, gente, se a palestra está assim, imagina o livro, gente. Como é que a gente vai ficar? E daí, doutora, colorismo mata? É isso que eu queria perguntar para você, porque é esse o momento que a gente vive no Brasil. A gente parece, se você tivesse aqui, você ia estar com essa mesma sensação da gente. Assim, parece que a gente vai sair na rua e vai morrer. É isso que a gente sente hoje em dia da polícia militar, das polícias civil, federal, do bombeiro, de todas as forças policiais, de todas as forças do Estado. Não sei só a polícia, não. Eu acabei de falar para você da ordem do DENIT, né, de remoção de quilombolas. E assim, a gente está se sentindo no Brasil inteiro como negros. Então, uma tensão racial aqui nesse país absurda. Então, eu queria que você explicasse se o colorismo mata, como que isso se dá na nossa sociedade, no cenário atual que a gente vive. Por favor, passo a palavra à nossa grande painelista. O colorismo, ele mata de diversas formas. E ele mata, às vezes, de forma muito insidiosa. E não é a morte do corpo físico, né? O colorismo, ele mata oportunidades. Ele ceifa possibilidades de vida que as pessoas podem ter, né? Ele ceifa a possibilidade que as pessoas possam exercer suas capacidades e suas habilidades da forma como elas vieram ao mundo, né? Então, isso é um tipo de morte, né? Porque a pessoa tem traços africanos, né? Porque a pessoa é negra, ela é lida como negra no Brasil e no mundo, você reorientar a vida dessa pessoa para um lugar pré-estabelecido, para o qual talvez ela não queira ir, isso é um tipo de morte. Você
Imagine quantos físicos, médicos, cientistas, né, nós não matamos no leito ali, no ninho, porque essas pessoas aprenderam e foram socializadas a se verem como inferiores, de se entenderem como incapazes e incompetentes. Eric, você é advogado, eu sou advogada, nós conhecemos médicos negros, nós conhecemos juízes negros, eles são, infelizmente, minoritários no Brasil, embora façamos parte do grupo da população majoritária, nós somos minoritários nas chamadas profissões de status, né, que remuneram bem e que são valorizadas socialmente. Mas essas pessoas tiveram que transgredir as regras sociais, porque ao ocupar um espaço de poder, elas transgrediram a norma que estabelecia que elas deveriam ficar em um papel de subalternidade, porque ser negro no Brasil é ser lido como um subalterno, é ser lido como aquele que executa as regras, ele não reflete sobre a construção das regras. É ele ser lido como aquele que vai fazer o trabalho manual, mas que não vai necessariamente fazer o trabalho intelectual de reflexão ou de direção das coisas. Portanto, essa primeira morte é uma morte tão importante e tão sórdida quanto é a morte posterior, que é a morte do corpo, né? Então, ser violentado por ser negro é fim de um processo de violências que começa com outras mortes, que é a morte da sua autoestima, que é a morte da sua possibilidade de exercer profissões que ele queira, que é a morte de poder participar da vida social de uma forma igualitária. Então, o colorismo como racismo, ele mata. E eu acho que o grande exemplo disso é o que aconteceu em Ruanda. Tá me ouvindo, doutora? Deu uma travadinha aqui para mim. Estou ouvindo sim. Doutora, olha, não sei como agradecer você. Teve uma oportunidade linda poder conversar com vocês hoje. Teve um colega nosso que escreveu aqui, conhecimento é manjar dos deuses. Esse conhecimento da doutora resume bem essa palavra, o manjar dos deuses mesmo. Poxa, muito obrigado pelo carinho com a OAB aqui do Maranhão, pela sua presença, por ensinar tanto a gente com tanta coisa, por ser essa potência, por bater forte. Eu, quando acabar aqui essa live, eu vou assisti-la de novo. Preciso reaprender tanta coisa que a gente lê. E quero falar para você que vem recorde com esse livro, viu, doutora? Aguarde que vem recorde. Oxalá! Oxalá, é uma responsabilidade muito grande. E eu tenho muita gratidão pela Djamila Ribeiro, por toda a equipe do Feminismos Plurais, porque o meu livro é uma contribuição dentro de muitas outras que vieram, né? O Silvio Almeida é um irmão para mim, a Djamila é uma irmã para mim, e eu acho que a gente, enquanto comunidade negra, a gente se organizar para pensar as nossas questões, propor soluções, né? Porque a gente propõe soluções, a gente não está só colocando a ferida, a gente também está dizendo o que deve ser feito. E eu acho que já passou da hora da gente assumir essa postura mesmo de indicar caminhos, porque a gente já passou por muita coisa muito difícil, os nossos ancestrais já passaram por coisas muito difíceis, e a gente tem uma responsabilidade histórica de fazer uma transformação nesse país, portanto, antes tarde do que nunca. Ai, doutora, muito obrigado. Estou muito feliz, emocionado com essa live. Estou numa alegria estonteante. Gente, queria muito que as TVs brasileiras entrevistassem a doutora Alessandra todo dia. Era necessário, né? Eu acho que... Eu fico feliz, doutora, porque assim, quando eu era criança, adolescente, não tive oportunidade nem de ter uma pessoa para falar isso para mim que você falou hoje. Então, assim, que bom que as novas gerações, meu filho, nossos filhos, de quem está presente aqui, vai poder ler seu livro, sabe? Crianças já vão nascer com seu livro, já tem a sua presença, que espero que reverbere muito mais, principalmente na mídia brasileira. Você precisa estar na mídia brasileira. Eu repeti isso para outros colegas seus aqui da coleção Feminismo Plurais que tiveram aqui
no Diálogo Esprititude, professor Sidney, professor Adilson, para Joyce Berth, todos eles que estiveram aqui com a gente repetiu isso, o quanto seria importante vocês estarem na televisão todo dia para amplificar tanto conhecimento. Gente, uma dor no coração, mas eu encerro a 31ª edição do Diálogo Esprititude. Doutora, muito obrigado. Eu espero que em breve, já com esse fim da pandemia, a OAB se disponibilize para a gente trazer você aqui para lançar seu livro aqui no Maranhão. Aqui é uma terra muito preta. Você conhece o Maranhão, doutora? Conheço e quero voltar. Vai. Preciso voltar. Não, conta. Eu vou fazer mundos e fundos aqui para a gente lançar esse livro aqui. É necessário, é obrigatório. Esse livro tem que estar no ensino fundamental, médio, maternal, jardim, gente, nas universidades, nos ambientes de trabalho, no judiciário. Gente, muito obrigado. A doutora deu uma sumidinha agora, mas ela vai voltar, está voltando isso. Gente, muito obrigado para todos que estiveram presentes. Doutora, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez hoje pelo povo do Maranhão, pelo OAB, por nossos quilombolas, com tanto conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de abrir a possibilidade de conversar sobre esses assuntos, que são assuntos que não atingem e que não são somente relativos aos negros. A gente precisa ter essa conversa com brancos também. A gente precisa ter essa conversa sobre como é que a gente vai superar o racismo, e a gente supera o racismo pensando e podendo, de fato, coletivamente construir uma outra sociedade com valores antirracistas, e isso a gente só faz junto. Eu é que agradeço, vocês estão de parabéns pelo trabalho lindo. Vamos junto. Não mata a gente de ansiedade, não demora com esse livro para lançar, tá, doutor? Mas não, vai sair. Gente, muito obrigado. Boa noite para todos vocês que estiveram aqui presentes. Coisa linda, muita gente falando aqui que vai chorar. Eu também vou dar uma choradinha agora, gente, para dar uma aliviada. Doutora, muito obrigado. Mil beijos. Você é uma rainha. Parabéns pelo seu trabalho. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Nosso trabalho é coletivo e a gente está junto. Nós por nós sempre. Obrigado, doutora. Tchau.